Fala pessoal, o professor Sérgio Araújo mais uma vez aqui com vocês e hoje vamos falar sobre insulinas e o seu perfil farmacocinético, ou seja, aquelas insulinas modificadas, aqueles análogos de insulina, a gente viu isso no último vídeo, como é que isso pode modificar o perfil farmacocinético das insulinas e como isso pode ser utilizado como informação clínica. Então assistam esse vídeo até o final e nós veremos todas as informações necessárias para utilizar a insulina como terapia para o paciente com diabetes. Após a nossa vinheta, continuaremos com a nossa aula. Então aqui nós podemos ver um gráfico mostrando a secreção normal de insulina. Esse gráfico ele mostra o tempo em horas de um lado e a mudança no perfil de insulina sérica do outro. Então nós podemos ver que existe um pico de insulina e existe uma insulina chamada de insulina basal. Por que isso acontece? Então após uma refeição, o pâncreas que já produziu a insulina, já armazenou insulina, agora ele vai secretar. Nós já vimos isso na aula sobre diabetes. A gente viu que o pâncreas é um sensor de glicose. Quando a glicose aumenta muito, essa glicose atravessa a célula pancreática beta através dos transportadores GLUT2 e esse sensor ela é capaz de liberar a insulina recém-produzida. Então a insulina ela não é produzida na hora da glicemia, mas ela é liberada na hora da glicemia. Por isso que nós podemos ver esse pico aqui. Esse pico aqui ele representa exatamente uma glicemia que disparou a liberação da insulina. Então, a insulina teve esse pico, aumentou sua concentração sérica para reduzir a glicemia. Imediatamente, quando essa glicemia foi reduzida, nós temos a diminuição na produção da insulina, que não chega a ser zero. É uma insulina basal. Por que a insulina basal? Porque há necessidade de um controle glicêmico preciso. Então, no momento da refeição, há uma liberação de insulina, que é o bolus de insulina, mas essa insulina depois reduz-se a níveis basais para controle glicêmico entre uma refeição e outra. Bem, mas o que acontece quando nós utilizamos uma daquelas insulinas que nós aprendemos na aula anterior para tratamento do paciente diabético? Se nós utilizarmos, por exemplo, a insulina regular humana, como um produto exógeno, ou seja, de forma subcutânea. Nós podemos observar aqui, injeção subcutânea de insulina regular. O que é que nós vamos esperar? Na hora da injeção, nós esperaremos que haja um pico de insulina, semelhantemente à insulina endógena, que essa insulina ela seja eliminada, semelhantemente à insulina endógena também, e que exista ali um nível basal de insulina entre uma refeição e outra. Então, o que nós observaremos é uma curva parecida com essa. Essa curva verde, ela representa a insulina regular. E como nós vimos, diferentemente da insulina endógena, existe um atraso. Por quê? Porque o paciente vai receber a insulina subcutânea e nós vimos que a insulina regular, ela se apresenta na forma de hexâmeros. Esses hexâmeros são depositados no tecido subcutâneo e são liberados aos poucos os monômeros que terão ação hipoglicemiante. Então esse atraso entre a curva preta e a curva verde é de aproximadamente 30 a 45 minutos. Por isso essa insulina regular ela precisa ser administrada 30 a 45 minutos antes da refeição, para que essa curva verde caia exatamente no local da curva preta, que é a insulina endógena. Mas nós podemos ver por esse gráfico que a insulina regular, apesar de ter esse atraso, ela vai ter um comportamento similar à insulina endógena, inclusive com esse efeito basal entre uma refeição e outra. Considerando agora os análogos de insulina. Então, primeiro, análogos de insulina de ação rápida ou de ação ultra rápida. Quais são esses análogos? É a insulina lispro, é a insulina glulisina. Todas essas insulinas têm uma ação ultra rápida, mas ao mesmo tempo essas insulinas elas também terão o início de ação ultra rápido, mas elas terão um tempo de ação bastante curto. E o que é que nós podemos esperar para uma curva de insulina ultra rápida? Nós podemos observar nesse tracejado amarelo que o pico de insulina vai recair exatamente
sobre a insulina endógena. Ou seja, é um tipo de insulina que pode ser administrado no momento da refeição, porque ela vai ter um comportamento muito similar à insulina regular endógena. Ou seja, no momento da glicemia, no momento da refeição, o paciente recebeu a injeção subcutânea de insulina, imediatamente o pico ocorreu. Também essa insulina, depois de algum tempo, vai ser eliminada, muito rapidamente vai ser eliminada, mas nós temos aqui também um efeito basal muito pequeno para a insulina de ação ultra rápida. Para os análogos de insulina basal, então a insulina basal é usada principalmente entre as refeições para que o paciente tenha controle glicêmico entre uma refeição e outra. Então nós não esperaremos para a insulina basal o efeito ultra rápido que nós vimos no gráfico anterior. A insulina basal, inclusive, muitas delas nem pico tem, como nós podemos observar aqui. Ao administrar a insulina basal, o que nós queremos é cobrir o controle glicêmico entre uma refeição e outra. Então, nós já podemos observar por esse gráfico aqui que apenas um tipo de insulina ele vai ser insuficiente para cobrir as necessidades do paciente diabético, haja visto que a insulina natural ela vai ter um comportamento farmacocinético que vai ter picos no momento de hiperglicemia e níveis basais entre uma refeição e outra. E é exatamente por essa razão que nós utilizamos vários tipos de insulina para o tratamento do paciente diabético, para que possa mimetizar esse comportamento da insulina. E existe, inclusive, as misturas de insulina, as pré-misturas de insulina humana, que já vem feito de forma proporcional. Por exemplo, essa pré-mistura aí com 70% de insulina NPH e 30% de insulina regular. Dessa forma, essa pré-mistura ela vai ter características da insulina regular, vai ter características da insulina NPH. Como é que é o gráfico dessa insulina? Então, nós podemos observar aqui o atraso exatamente provocado pela insulina regular. Então, essa insulina, essa pré-mistura, ela não pode ser administrada no momento da refeição, tem que ser alguns minutos antes da refeição, para que esse pico possa recair exatamente no pico que seria da insulina endógena. E nós podemos observar também que por causa da mistura com a insulina NPH, o tempo de ação dessa insulina é mais prolongado. Ou seja, essa insulina ela quase que não existe comportamento basal, porque essa inclinação faz com que a insulina permaneça ativa por mais tempo do que a insulina regular estaria. As pré-misturas de insulina podem trazer dois problemas. O primeiro problema é que entre as refeições nós temos ainda elevados níveis de insulina, o que poderá provocar, por exemplo, uma hipoglicemia entre as refeições. O outro problema nós já sabemos, se essa pré-mistura ela for administrada no momento da refeição, como existe um atraso na insulina regular, o que nós podemos observar é que o paciente ele pode experimentar de uma hiperglicemia. Então, o paciente pode ter uma hiperglicemia no momento da refeição e pode ter uma hipoglicemia entre uma refeição e outra, já que os níveis de insulina serão elevados por causa da ação da insulina NPH. Então, aqui nós podemos ver exatamente todas as insulinas no mesmo gráfico. Nós temos a insulina rápida, pode ser Asparte, pode ser a Lispro, a Glulisina e até a insulina humana inalada, todas elas são consideradas insulinas rápidas ou ultra rápidas. Qual o comportamento desse tipo de insulina? Tem um início de ação muitíssimo rápido, em alguns minutos, 15 minutos aproximadamente, mas a duração de ação dela é muitíssimo curta. Elas são utilizadas quase que exclusivamente no momento da refeição, ou seja, elas são insulinas prandiais, para no momento da refeição ou alguns minutos antes da refeição elas serem administradas. As insulinas curtas, que são as insulinas regulares, também são administradas no momento da refeição ou alguns minutos antes da refeição, ou seja, elas são insulinas prandiais também. Elas têm um comportamento muito semelhante à insulina endógena, mas elas precisam respeitar exatamente aqueles minutos anteriores, já que existe um atraso entre a administração e essa insulina, os monômeros de insulina chegarem na corrente sanguínea. Nós temos as misturas de insulina, que nós acabamos de ver, que tem uma ação curta e uma ação intermediária. Elas vão ter o pico, mas elas vão ter também uma cauda mais longa,
ou seja, vão ter um tempo de ação um pouco mais longo, que é exatamente a ação da insulina NPH. Os cuidados são aqueles: hiperglicemia no momento da refeição e hipoglicemia entre uma refeição e outra. A insulina NPH, que é a insulina intermediária, nós podemos observar que elas apresentam um atraso muito grande com relação ao início de ação, mas elas possuem um tempo de ação um pouco maior do que as demais. E nós temos as insulinas basais, que são as insulinas de longa ação. Nós temos a DTMI, nós temos a glargina e nós temos a degludec, que se diferenciam principalmente no tempo em que elas agem. Então, são insulinas que são úteis entre uma refeição e outra e jamais são utilizadas unicamente, exclusivamente para o momento da refeição. Aqui nós temos uma tabela mostrando esses números. Então, no início dessa tabela nós temos insulinas de ação rápida, Lispro, Asparte, a Glulisina, insulina humana. O início de ação dela, o tempo para iniciação, é em torno ali de 15 minutos, ou seja, podem ser administradas no momento da refeição. Elas têm pico e esse pico de insulina pode acontecer entre meia hora e 1h30 para a insulina Lispro e Asparte. Já a Glulisina, o pico pode acontecer um pouco mais tarde, em até 2 horas, e a insulina inalada, o pico acontece em aproximadamente 1 hora. E a duração de ação, como elas são insulinas de ação rápida, elas iniciam rapidamente, mas o tempo de ação delas é um pouco mais, durando entre 4 horas e 6 horas aproximadamente. Já as insulinas de ação curta, nós temos insulina regular, e a insulina regular ela pode ser administrada em 2 concentrações, com 100 unidades por ml ou 500 unidades por ml. Vejam que a concentração muda o perfil farmacocinético da insulina. A insulina regular com a concentração U100, ela tem início de ação em meia hora, mas a insulina humana U500, ela tem início de ação em 15 minutos, ou seja, muito semelhante à insulina de ação rápida, podendo ser administrada inclusive no momento da refeição. E elas mudam também o tempo para o pico de ação e a duração de ação. Insulina humana regular U100, o pico acontece em 3 horas, enquanto que a insulina regular U500, o pico acontece muito mais tarde, de 4 a 8 horas aproximadamente. Mas por ela ter um pico mais atrasado, a insulina U500, ela tem também uma duração de ação maior, 13 a 24 horas, comparado às 8 horas da insulina humana regular U100. Já as insulinas de ação intermediária, nós temos a NPH, o início de ação dela realmente é muito mais tarde, de 2 a 4 horas para iniciação, não dá para administrar próximo da refeição. O intuito desse tipo de insulina é cobrir exatamente os intervalos entre as refeições. O tempo para o pico de ação da insulina NPH é entre 4 e 10 horas aproximadamente, enquanto que a duração da ação dessa insulina é de 12 a 18 horas. Já as insulinas de ação longa, nós temos a DTMI e nós temos a glargina U100. O tempo para início da ação da DTMI é 3 a 4 horas, a glargina de 2 a 4 horas. Não tem pico essas insulinas, então normalmente elas apresentam níveis baixos durante todo o seu tempo de ação, que corresponde a mais de 24 horas, tanto para a DTMI quanto para a glargina. Já as insulinas de ação ultralonga, nós temos a glargina U300, que inicia sua ação em 6 horas aproximadamente, e essa ação dura acima de 36 horas, e a degludec, nós temos a U100 e a U200, que o início de ação é em aproximadamente 1 hora e que sua ação dura mais de 42 horas. Então veja como essa insulina realmente apresenta características muito interessantes. Inicia sua ação em 1 hora e dura mais de 42 horas sem pico nenhum. De qualquer forma, ela precisa ser utilizada em associação com outra insulina que apresenta pico de ação mais rápido. E antes de continuarmos com a aula, eu vim pedir para você se inscrever no canal. Você viu quanta informação interessante eu trouxe para vocês? E tem muitos outros vídeos no canal que você pode usufruir desse conhecimento também. Então não se esqueça de se inscrever no canal. Também não se esqueça de marcar as notificações para ser avisado quando outros vídeos novos forem colocados no canal. E compartilhe esse vídeo
e todos os vídeos que você achar que vai ser útil para outras pessoas também. Então agora nós chegamos na parte da aula na qual nós vamos aplicar o conhecimento que nós já sabemos sobre as insulinas. Nós já sabemos que existem vários tipos de insulinas, cada uma com suas características farmacocinéticas. Do ponto de vista farmacodinâmico, todas as insulinas vão ter a mesma ação, são hipoglicemiantes. Mas do ponto de vista farmacocinético, as insulinas elas são diferentes e têm objetivos também diferentes. Aqui nesse slide nós podemos ver um gráfico mostrando a hora do dia em função do nível de insulina plasmática e nós estamos vendo o perfil fisiológico da secreção de insulina. Nós já tínhamos iniciado essa discussão anteriormente. Então, no momento da refeição, o indivíduo ele já tem insulina armazenada nas suas células beta e a glicose ela vai ser percebida, existe um sensor de glicose, de hiperglicemia na célula beta, que ao perceber que existe um aumento na concentração de glicose, ele vai disparar a secreção de insulina. É isso que está acontecendo aqui. Café da manhã, nós temos um pico de insulina. No almoço, nós temos um outro pico de insulina e no jantar, finalmente, nós temos um terceiro pico de insulina e entre uma refeição e outra, a insulina ela não é zerada. Existe uma insulina basal que vai manter a glicemia de forma normal entre o café da manhã e o almoço, entre o almoço e o jantar e também durante o sono, onde a glicemia precisa ser mantida normal, afinal de contas, o metabolismo ele não para. O metabolismo ele continua, apenas ele é desacelerado. Então existe uma insulina na forma de bolos, ou seja, liberada em grande quantidade no momento da refeição, e existe uma insulina basal secretada em pequenas quantidades apenas para manter a glicemia em níveis normais. O desafio para se fazer um tratamento com insulina é tentar simular esse perfil de secreção de insulina, ou seja, utilizar uma combinação de insulinas em bolos, ou seja, uma insulina que tem uma ação ultra rápida, que seja utilizada no momento da refeição, que são as insulinas prandiais, associadas à insulina de ação longa, ou seja, aquelas insulinas que têm um nível basal, que apresentam níveis baixos de insulina, mas que precisam manter os níveis glicêmicos normais entre uma refeição e outra. E é exatamente o que está mostrando nesse gráfico aqui. Nós temos níveis elevados de glicose, o vermelho representa a glicose, níveis elevados de glicose. Logo depois de cada uma das refeições, o café da manhã, o almoço e o jantar, e nós temos aqui uma insulina prandial, que é a insulina rápida ou ultra rápida, e nós temos aqui o verde representando uma insulina basal, que são as insulinas de ação longa ou ultra longa. E na próxima aula, nós vamos começar a usar as informações que nós aprendemos sobre insulina para tratar pacientes diabéticos tipo 1 e pacientes diabéticos tipo 2. Então não percam a próxima aula, vamos iniciar a terapêutica insulínica de pacientes diabéticos. E se você ficou com alguma dúvida durante a aula, você pode colocar aqui nos comentários que eu vou responder todas as dúvidas, ou você pode me acompanhar nas redes sociais também. Aqui na tela está aparecendo algumas delas, você pode me seguir e lá nós podemos trocar uma ideia, podemos ampliar a discussão que iniciamos nessa videoaula. Então até a próxima videoaula.